Olá, aluno, olá, aluna. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de planejamento estratégico, já dando início à nossa segunda aula. Eu sou a professora Natália e estarei aqui hoje para nós falarmos um pouco sobre análise e diagnóstico do ambiente e também os objetivos organizacionais aqui em nossa segunda aula. Me apresentando, sou formada em administração de empresas, possuo o MBA em e-commerce, que é o nosso comércio virtual, e também sou mestra em administração com ênfase em gestão de organizações e hoje estou aqui para mais uma vez trazermos os conhecimentos importantes dentro do planejamento estratégico. Em nossa aula de hoje, nós vamos aqui entender melhor cada uma das fases do processo de planejamento estratégico, compreendendo melhor a primeira fase sobre análise de ambiente externo e interno, dando sequência para a segunda fase do nosso processo de planejamento estratégico, entendendo um pouco mais sobre como definir os objetivos ali dentro da organização. Combinado? Então, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda teleaula. Em nossa aula de hoje, sobre o que nós vamos conversar, já dando início aqui à nossa segunda unidade de ensino, na qual nós estamos já trabalhando, desculpe pessoal, já aqui em nossa segunda unidade de ensino. Hoje nós vamos conhecer aspectos da estratégia empresarial, da análise do diagnóstico do nosso planejamento estratégico. Vamos também conhecer principais ferramentas para realizar a análise de ambiente externo. O modelo VBR, visão baseada em recursos, o modelo VRIO, análise SWOT, matriz BCG, matriz ANSOF, e definição de objetivos organizacionais. Então, hoje nós temos aqui muitas ferramentas que nós vamos aprender. Palavras-chave de hoje: ambiente externo, interno, geral e setorial. Modelo das 5 forças, também chamado 5 forças de Porter, cadeia de valor, competência essencial. Nossa teleaula, análise e diagnóstico do ambiente e os objetivos organizacionais da nossa segunda aula. Para contextualizar, vamos pensar hoje em que consiste o ambiente organizacional. O que significa este ambiente? Até onde este ambiente vai? Como eu posso identificá-lo, conceituá-lo? E também vamos pensar e refletir sobre qual é a importância do gestor conhecer, entender, compreender e também construir previsões sobre o ambiente organizacional. O gestor tem que saber de tudo isso, por quê, professora? Então, nós vamos responder todas essas questões em nossa aula de hoje, porque faz parte do trabalho ali de um bom planejador estratégico conhecer onde se está pisando, conhecer aquele ambiente. Então, hoje vamos trabalhar conceito de estratégia, níveis e processos do planejamento estratégico, as principais ferramentas de análise do ambiente e de criação de vantagem competitiva, conhecer a análise do ambiente externo e interno e, além disso, ainda vamos entender mais sobre diagnóstico de ambiente e análise SWOT. Então, são todos esses pontos importantes, imprescindíveis que a professora traz para você em nossa aula de hoje. E eu quero que você entenda cada um destes pontos para compreender o papel de um bom planejador estratégico, uma boa planejadora estratégica, para que vocês possam tomar decisões de forma muito mais assertiva e eficiente. Logo, saber o ambiente onde se está entrando, onde se está pisando, onde a empresa está se inserindo, fará toda a diferença. E lembrando sempre, esta aula não é minha, ela é sua. Então aproveite e participe. Traga suas dúvidas, colocações, exemplos, vivências, aproveite e participe. A sua participação só deixará a nossa aula muito mais rica. Combinado? Então seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda teleaula de planejamento estratégico. Análise do ambiente geral e do setor. Professora, por que isso? Porque eu tenho que entender este ambiente. Quando você for trabalhar o planejamento estratégico, o primeiro passo é entender o ambiente. Então, como isso vai funcionar? Da seguinte maneira, vamos pensar assim no nosso processo de planejamento estratégico, pois ele é um processo gerencial. E ele possui 5 etapas, combinado? A primeira etapa é a análise de ambiente interno e externo.
Posteriormente, a nossa segunda etapa é a definição de diretrizes estratégicas, missão, visão, valores e os objetivos organizacionais. Nossa terceira etapa será aqui formular estratégias, posteriormente a quarta etapa implantá-las e a quinta etapa controlá-las. E aqui nós temos todas as fases do nosso processo de planejamento estratégico. Eu quero que você venha comigo pela primeira etapa, etapa 1, fechado? Por quê? Porque aqui nós vamos entender o ambiente externo e interno, dando início aqui com o ambiente externo para compreender que o nosso ambiente externo está fora da empresa, permeia a empresa, e o ambiente interno ali dentro da organização. A ideia aqui é pensar no ambiente externo. O que eu tenho que pensar para poder analisá-lo? Então, nós temos 2 pontos aqui para analisar o ambiente externo, que está fora da empresa, que permeia a empresa. Um fator é analisar o ambiente geral e o ambiente do setor. Então, eu vou pensar no mercado como um todo, no ambiente como um todo e também no setor, no nicho da minha empresa, ali na área de mercado que a minha empresa está funcionando. Combinado? Então, naquele setor. Então, nós vamos analisar estes 2 pontos do ambiente externo. Logo, convido você ao quadro. Para a gente entender melhor em nosso quadro, ótimo. Vamos aqui no ambiente geral. Então, vimos que o ambiente externo subdivide-se em 2 categorias, correto? A primeira delas, ambiente geral, e também no ambiente do setor, setorial. Combinado? Vamos entender, então, aqui, primeiramente, a questão do nosso ambiente geral. O que nós temos aqui? Primeiramente, entender que o nosso ambiente geral ele considera elementos indiretos às empresas, às organizações, os quais elas não têm controle sobre. Por exemplo, na análise demográfica, no ambiente demográfico, que vai trazer uma análise demográfica do ambiente geral, aqui nós vamos pensar em situações como a taxa de crescimento populacional, características da população. Eu vou aqui levar em consideração. E nós vimos que a conceitualização de um ambiente geral são ali elementos indiretos à empresa, os quais ela não tem controle. Então, na questão do ambiente demográfico, um exemplo, com o ambiente demográfico, taxa de crescimento da população. A minha empresa, ela não tem poder sobre qual a taxa de crescimento ou diminuição da população. Se nascem mais mulheres ou mais homens, então é algo que eu não tenho controle sobre. Mas eu posso ali compreender, por exemplo, dentro dessa questão demográfica, quais serão ali os meus possíveis clientes. Certo? Então, aqui a gente já tem uma noção dessa colocação, onde a empresa não tem controle, mas ela tem que ter ciência, ela tem que ter conhecimento sobre o ambiente geral que ela atuará. Combinado? Ambiente econômico, então, professora. No ambiente econômico, nós vamos trabalhar taxa de inflação. Por exemplo, como os recursos são distribuídos aí para a população? Então, eu vou pensar, tem inflação, não tem, é alto, baixo, como é que funciona? Eu também tenho que pensar na questão econômica. E no ambiente sociocultural, o que nós estudamos, professora? Nós vamos dar atenção aqui nos hábitos, costumes da população, na cultura de um povo como um todo. No ambiente político legal, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar em tipo de governo, nas leis trabalhistas, na política e na legislação vigente. Então, são todos esses pontos que a gente também vai analisar. E já no ambiente tecnológico, nós vamos trabalhar geração de inovações, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, nós vamos aqui tentar entender, compreender a que passo está este ambiente geral e como a minha empresa irá responder ali a diversos elementos indiretos a ela. Professora, você falou que o ambiente externo se divide no ambiente geral, como nós vimos, e também no ambiente do setor. Exatamente. Vamos entender melhor aqui. Este ambiente do setor, ele é composto por elementos que apresentam implicações imediatas e mais diretas à organização. Por quê? Porque é o setor que ela atua. O setor é voltado para meio ambiente, para áreas da saúde, para áreas da construção civil,
para áreas da estética e cosmética. Professor, eu trabalho na área gastronômica, eu faço bolos para vender, faço lanche. Então, esse é o seu setor. Então, você tem também que conhecer o seu setor ali, como ele tem funcionamento. Por isso aqui que as implicações são mais diretas da organização, porque vai interferir já no setor que você atua. E para entender isso, nós temos o modelo das 5 forças, chamado também modelo das 5 forças de Porter. Vamos então entender, nós temos aqui 4 quadrantes e o central. Entendendo então cada um deles, primeiramente nós temos poder de barganha com os fornecedores, que vai aqui deixar muito claro como nós vamos negociar com fornecedores, certo? Temos também aqui ameaças de produtos substitutos. Como funciona isso, professora? São produtos que suprem a mesma necessidade, mas é de outra categoria. Exemplo clássico, presunto, mortadela, tá bem? Temos também aqui o poder de barganha dos clientes, que é conseguir negociar bem com os clientes. Temos também aqui ameaças de novos entrantes, novas empresas aqui entrando, considerando as barreiras de entrada, novas empresas entrando ali naquele mercado. E isso tudo nos leva aqui à rivalidade entre concorrentes que nós temos que analisar. Então, é quanto valor criado no mercado está em jogo ali. Então, nós temos que entender a estrutura do setor e saber que ela é essencial para realizarmos aqui o nosso planejamento estratégico. E vimos então a análise do ambiente geral, ambiente do setor com o modelo das 5 forças de Porter. Este modelo pode inclusive ser chamado de modelo de análise da indústria ou modelo das 5 forças competitivas. Mas nós utilizamos mais 5 forças de Porter, combinado? Então aqui nós conseguimos compreender mais e melhor sobre a análise do ambiente externo. Como entender os conceitos de planejamento estratégico, pensando na primeira etapa dele, nas análises de ambiente interno e externo, focando principalmente no ambiente externo para entendermos melhor aquele ambiente geral, aquele ambiente do setor. Então é importante saber como trazer estes pontos para o contexto prático. E é através disso que eu trago um estudo de caso para nós. Veja no quadro. Aqui nós temos um exemplo da atividade que eu quero explicar e trazer melhor para vocês. Veja só, estamos aqui falando sobre o setor e pensando que nós vamos desenvolver um relatório de análise do diagnóstico ambiental. Então, nós vamos considerar um caso hipotético de uma grande fabricante de brinquedos, ok? Vamos lá. Agora nós vamos voltar no tempo e pensar lá no começo dos anos 90, da década de 90. E pensar na abertura econômica que resultou na entrada de produtos internacionais no mercado brasileiro. Então, para a gente puxar pela memória, eu quero fazer aqui um resgate com você nesse momento. Para a gente puxar pela memória. Lembra na década de 90? Quando nós estávamos aí passando por situações onde estávamos mudando a moeda brasileira para o real, caminhando para o plano real, e nesse momento houve também uma abertura do mercado para a entrada de produtos externos, né, diminuindo ali as alíquotas para os produtos entrarem, então nós tivemos muitos produtos de fora vindo. O que aconteceu aqui? Não sei se você se lembra nessa época, mas a gente teve um boom aqui neste momento, indo ao nosso quadro rapidamente, nós tivemos um boom aqui de lojas de 199. Quem se lembra desse contexto? Quem se lembra aí das lojas de 199, que eram produtos do mercado internacional sendo trazidos aqui para o nosso mercado brasileiro?
Então, nós tínhamos aí, neste momento, essa entrada dos produtos externos. Então, muita lojinha de 199 ou de 199 ou 199. Então, você entrava na lojinha, tinha vários produtos, a gente olhava assim, nossa, tinha várias coisas diferentes e tal, que a gente achava... Nossa, 1,99, só tá 1,99. Começava a pegar várias coisas. Quando você ia pro caixa, já dava aquela conta alta, né? Por quê? Porque era diferente, era divertido. Então, como entrou muitos produtos de fora, houve este modelo de negócio. Então, só para lembrar, se isso ficou marcado na sua memória, é um efeito colateral da abertura do mercado e a gente viu isso na prática. E com isso também nós tivemos o aumento da vinda de brinquedos do exterior, inclusive videogames. Vieram muitos brinquedos eletrônicos do exterior. Então, isso também chamou a atenção das crianças neste quesito, nesta situação. Retomando ao nosso quadro, vimos então o crescimento do mercado de videogames, certo? Logo, o seu desafio é, nesse contexto, identificar as mudanças que ocorrem no ambiente geral e associá-las aos respectivos componentes. Lembrando que no ambiente geral nós temos a questão demográfica para analisar, econômica, sociocultural, político-legal e tecnológica. Então, nós vamos pensar quais forças afetam negativamente o setor de brinquedos brasileiro com base no modelo das 5 forças, pensando nas 5 forças de Porter, pensando então também na análise do ambiente setorial. O que nós temos aqui para entender melhor? Aqui no quadro nós podemos aqui compreender quais as principais mudanças na análise do ambiente geral que afetaram esta gigante, esta empresa brasileira grande no setor de brinquedos. Por que a gente está pensando nisso, professora? Porque nós temos ainda e sempre tivemos empresas brasileiras muito fortes no ramo de brinquedos. Quando veio muitos produtos do exterior, elas tinham concorrentes, então elas precisavam ali sair da zona de conforto, se reestruturar, pensar em novos brinquedos, em novas modelagens que as crianças iam gostar. Então, quais ali as principais mudanças na análise do ambiente geral que afetam esta gigante no setor de brinquedos? Primeiramente, vamos pensar na questão do ambiente geral e trazer aqui o componente demográfico. Qual seria a análise, então, dessa empresa do ramo de brinquedos? Ela deveria reconhecer que a proporção de criança de 0 a 9 anos caiu de 18,7% do total de habitantes no ano de 2001 para 13,9% em 2003. Então, o que a gente pode perceber? Que ano após ano nascem menos crianças, certo? Então, a questão demográfica também tem que considerar estes pontos. Antigamente, as pessoas tinham mais filhos, hoje as pessoas têm menos filhos. Então, a gente tem que compreender também essa questão demográfica que pode, sim, afetar ali o contexto das empresas de brinquedo. Então, esse é um dado demográfico importante. Componente econômico. Redução da inflação, que nós estávamos ali trocando a moeda, indo para o plano real e trazendo uma estabilidade para a economia. A inflação estava diminuindo. Questão político-legal. Nós trabalhamos aqui a abertura do mercado brasileiro, então houve uma redução gradual da alíquota do imposto de importação. Por isso era mais fácil produtos externos entrarem no Brasil e houve a livre concorrência do setor de brinquedos com produtos nacionais concorrendo com os internacionais. E os pontos socioculturais, ampliação dos gostos e hábitos de brincar das crianças. As crianças viam produtos diferentes vindo do exterior, tinham vontade de brincar. E o ponto tecnológico, que também afeta aqui o hábito das crianças. Produtos eletrônicos, inclusive os videogames. Então, as crianças também queriam brincar, jogar videogame. Pensando agora na questão do ambiente do setor, analisando com base nas 5 forças de Porter, quais forças será que afetam negativamente o setor de brinquedos? E analisando aqui as 5 forças de Porter, o que mais afeta negativamente é aqui a entrada de ameaças de novos entrantes, com as entradas de produtos provindos da China,
Nessa época vinha muitos produtos da China e também ameaças de produtos substitutos, ou seja, as crianças criaram novos hábitos, elas queriam novos brinquedos, elas gostaram dos videogames que vinham bastante do Japão, então elas também queriam se divertir um pouquinho com esses brinquedos diferentes. Então aqui a gente viu na prática como analisar bem o nosso ambiente geral e também o ambiente do setor dentro da análise do ambiente externo a uma empresa. Análise do ambiente interno de uma organização. Quando nós falamos sobre empresas, nós temos que pensar nas 5 etapas do nosso processo de planejamento estratégico. Então, é nessa situação que nós vamos aqui trabalhar todo o contexto voltado para o nosso processo gerencial, pensando no processo ali nas etapas do planejamento estratégico, que é o processo gerencial. Logo, o que nós vamos refletir? Temos 5 etapas. A primeira é a análise de ambiente externo e interno. E agora eu quero que você compreenda onde nós estamos. Aqui nas etapas do nosso planejamento estratégico, estamos na primeira etapa, pensando sobre a análise de ambiente externo e interno. Neste momento, principalmente, vamos conhecer mais sobre a análise do ambiente interno, ok? Para você saber onde nós estamos nas fases do nosso planejamento estratégico. Sabendo que, primeiro, análise do ambiente externo e interno. Posteriormente, definição de diretriz estratégica, missão, visão, valores e os objetivos organizacionais. Terceira, é o momento que a gente formula estratégia. Quarta, implementa estratégia. Quinta, controla estratégia. Combinado? Estamos na primeira. Vamos analisar o ambiente, saber onde nós estamos pisando, qual é a situação daquele cenário, inclusive dentro da nossa organização, para ver se os objetivos estarão de acordo com aquele contexto e bolar no futuro boas estratégias para que nós possamos alcançá-los. Combinado? Então são todos esses pontos que a gente tem que ter em mente, sempre bem fresquinho, para que a sua análise do ambiente interno seja eficiente e te ajude na tomada de boas decisões. Indo ao quadro. Vamos então agora falar sobre alguns pontos que nós temos para trabalhar dentro da análise do ambiente interno. E começando pela cadeia de valor genérica. O que seria essa cadeia de valor genérica, professora? Ela é um conjunto de atividades que são realizadas para levar um produto ou um serviço da matéria-prima ao ponto em que pode ser vendido para um consumidor final. Então, desde o momento ali que você adquiriu a matéria-prima até o momento que isso vai chegar ao consumidor final e vai considerar toda a cadeia criada aqui, os processos. E a intenção é gerar valor em toda a cadeia para que o nosso produto ou serviço final tenha também muito valor agregado, certo? Então, olha aqui o rostinho da nossa cadeia de valor genérica. Nós temos as atividades de suporte aqui e também atividades primárias. Nas atividades de suporte, nós vamos pensar aqui em como construir atividade de infraestrutura como planejamento, finanças, serviços jurídicos e também questões da tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, design. Logo abaixo temos as atividades primárias aqui na estrutura da nossa cadeia de valor genérico. Nas atividades primárias nós vamos pensar sobre administração e desenvolvimento de recursos humanos, compra e manutenção de estoque, manuseio de materiais, produção, armazenamento e distribuição, marketing e vendas e também suporte ao distribuidor e um bom atendimento ao consumidor, oferecendo margens aí para que haja vantagem competitiva sendo criada para a organização. Além disso, nós temos também o modelo VRIO, VRO. Pode ser feito por tabela ou pode também ser pensado nessa estrutura que a professora traz a você. Então, ele permite que uma organização analise se um conjunto de recursos e de capacidades que ela possui cria vantagem competitiva sustentável a ela ou não.
Então, o que nós vamos pensar aqui nos recursos? Nós vamos pensar em ativos tangíveis e intangíveis, como marca, patentes, reputação da empresa entre os clientes e somar isso às capacidades, que são entendidas como aquelas que derivam das interações entre os recursos tangíveis e intangíveis, como trabalho em equipe e a cooperação entre as gerências. Tudo isso para gerar aqui capacidades para criar vantagem competitiva. Professor, então por que o VRIO tem esse nome diferente, VRO? Por causa das iniciais dos pontos das capacidades ali criadas que ele precisa aproveitar. Então, temos aqui V de valor, R de raridade, I de imitabilidade e O de organização. Por isso, VRO, VRIO. Professora, o que o valor significa? O valor, essa capacidade, permite à empresa explorar uma oportunidade ali que ela possui, uma oportunidade que ela encontra no mercado e que ela pode aproveitar, criar valor para o mercado. A raridade, por sua vez, é um recurso que seja raro, que não permita que haja concorrência, que seja algo diferenciado que você leva para o mercado, com raridade. Depois temos aqui a imitabilidade. Imitabilidade é um recurso de difícil imitação. Pode ser por um alto custo, porque às vezes precisa de muito recurso para aquilo acontecer, ou muita prática, muitas táticas, muitas habilidades que às vezes os outros concorrentes não possuam. Então, você pode aqui ter sim uma imitabilidade, que claro, cada um deles geram uma forma de vantagem competitiva. Se for valoroso, raro, de difícil imitabilidade e a organização aqui tiver a capacidade de fazer isso acontecer, você tem vantagem competitiva que nenhuma outra empresa consegue competir com você. Combinado? Então, para que uma capacidade seja uma competência essencial da empresa, ela tem que ser valiosa, rara, difícil de imitar e a empresa deve estar organizada para explorá-la, criando então nossa vantagem competitiva. E por fim temos o VBR, que é o modelo visão baseado em recursos. Nesse modelo, a análise interna ajuda a empresa a determinar suas fontes de vantagem competitiva, provindas do contexto interno, então dos recursos da empresa, pensando em ativos tangíveis e intangíveis que a empresa possui, tangíveis como as máquinas, os maquinários, intangíveis como as marcas, como a reputação da empresa. Isso interage com as capacidades internas também. São as informações e conhecimentos retidos ali do capital humano, das pessoas trabalhando na empresa, e temos também as competências essenciais, que são as habilidades, a tecnologia que a organização domina. Okay? Isso tudo tem a intenção de gerar a heterogeneidade e a imobilidade. A heterogeneidade serão ali as empresas que têm recursos e capitais e capacidades diferentes. Então, recursos e capacidades diferentes, heterogeneidade. E a imobilidade é uma diferença duradoura entre recursos e capacidades. Isso se chama imobilidade. Então, temos também estes pontos para analisar a VBR, que busca, de certa forma, otimizar os recursos internos de uma empresa, otimizar ali aquilo que a empresa é boa, para que possa, então, gerar vantagem competitiva. E agora, nesse contexto, como analisar o ambiente interno de uma empresa, pensando aí nos benefícios trazidos ao seu planejamento estratégico? E é nesse contexto que eu te convido ao nosso quadro para mais uma atividade. Aqui nós temos que a empresa de brinquedos, ela criou um modelo flexível para proporcionar o melhor produto possível. Por quê? Porque essa empresa de brinquedos, ela está vivendo uma situação. Ela está ali na década de 90, vamos voltar ao tempo, fazer um resgate. Essa empresa vivencia a década de 90, onde nós estávamos fazendo a mudança da moeda brasileira para o real,
E nesse momento, nós estávamos tendo um nivelamento da inflação. Ela estava ali se tornando algo mais controlado naquele momento, né? Ela não estava ali tendo tantas subidas e descidas, né? A inflação, neste contexto ali, estava mais controlada. Logo, o que aconteceu? Neste momento, houve também a abertura do Brasil para o mercado externo e nós começamos a importar mais produtos do exterior. Então, entravam muitos produtos de concorrentes chinesas, japonesas, principalmente da China. Entrou vários produtos aqui no nosso país. E desenvolveu uma parceria com fabricantes chineses. Essa empresa viu que, para ela se manter no mercado de forma competitiva, o processo produtivo dela estava ficando caro aqui no país. Então, ela precisaria ter um bom custo-benefício, mantendo o seu nome de mercado, mantendo sua qualidade, para competir no mercado brasileiro. Então, ela criou um modelo flexível para melhorar seu custo-benefício, para ter o melhor produto possível e ter ali margem para concorrer com os produtos do exterior. Então, o que ela fez? Ela desenvolveu uma parceria com fabricantes chineses, olha que legal, para a produção de alguns itens de sua linha de brinquedos. Então, alguns itens ou alguns componentes vão ser fabricados na China e virão aqui para o país, e isso vai baratear o processo produtivo dessa empresa, estabelecendo um modelo flexível de importação e produção local. Por quê? Porque se ela fizer tudo aqui no Brasil, ficaria caro para ela. Então, ela viu que se trazer alguns componentes do exterior e terminar a produção aqui, para ela seria mais vantajoso. Então, o desafio aqui é analisar o ambiente interno dessa empresa e verificar se está preparado ou não para vivenciar esta mudança. Vamos, então, compreender? Neste momento, o seu desafio será identificar os principais recursos e capacidades desta empresa de brinquedos. Então, o que a gente já vai pensando aqui nesse momento? Ela está pedindo a nossa atividade pensar sobre recursos e capacidades, ou seja, são pontos aqui pertencentes ao contexto interno da empresa, dentro dela, no ambiente interno. Então, é a partir deles que nós vamos avaliar qual sua competência essencial. Então, com base no modelo VRIO, VRO, você deverá avaliar se essa competência essencial é sustentável ou não. Será que esta competência, somando recursos e capacidades, será que essa competência essencial que a empresa está criando, ela é de fato diferenciada? Será que ela é valiosa, ela é rara, ela é de difícil imitabilidade, a empresa está organizada para produzi-la? Então, pensando em todos esses pontos, nós vamos analisar competências essenciais. Por quê? Porque uma competência essencial, ela é tida e vista no mercado como vantagem competitiva. E aqui nós temos duas opções para a empresa. Veja só. Primeira delas, nós podemos aqui criar um modelo flexível que proporciona o melhor produto possível ao menor preço, independentemente de onde ele é produzido, seja Brasil ou na China. Então, ela pode aqui pensar sobre flexibilizar o produto para que tenha ali menor preço. Mas será que vai garantir a qualidade? Então, nós temos que ficar atentos para pensar. Pode ser que garanta a qualidade, mas e o custo-benefício? Então, eu preciso ter esta noção da flexibilidade. Eu preciso de qualidade e de bom custo-benefício. Por isso que um dos pensamentos da empresa, inclusive, era fazer com que parte ali do produto fosse produzido no exterior e trazido para ser finalizado no país. E depois nós temos a questão da manutenção da marca. Então, ela tem que pensar aqui em dois pontos, na questão produtiva dela e também aqui na questão da manutenção do nome da empresa, ou seja, da sua marca. Por quê? Porque a marca ela é muito tradicional no mercado brasileiro e de muita confiança também dos consumidores.
Então, as pessoas sabem que tem qualidade. Logo, ela proporciona uma paridade competitiva em relação às marcas internacionais, porque ela já tem nome, ela já é uma marca conhecida. Então, ela tem ali também a sua parcela de participação no mercado e aceitação do público. Logo, ela precisa, então, se preocupar com o processo produtivo e manter a qualidade e fazer sempre a manutenção da marca, do nome forte que ela possui. Então, essa é uma análise do ambiente interno que nós temos para que a empresa possa se posicionar bem, possa compreender melhor como ela vai tomar certas atitudes, pensando sempre em criar competências, capacidades essenciais e também gerar muita vantagem competitiva dentro desse contexto. E aqui nós temos uma análise do nosso ambiente interno na prática em um contexto vivenciado no cotidiano de muitas organizações. Então aqui através dessa atividade a gente entende um pouco da nossa teoria no contexto prático. E agora chegamos ao nosso momento de interação e eu conto com a sua participação. Traga dúvidas, colocações, exemplos, vivências, fique à vontade. E também pense e reflita comigo sobre a seguinte indagação. Veja o quadro. Por que o planejamento estratégico deve considerar o ambiente interno de uma empresa? Por que nós temos que pensar sobre o contexto interno também? Isso é muito importante e vale uma reflexão. Contribua aqui com os seus pensamentos, a sua opinião em nosso chat. Deixe alguns minutinhos, já já eu retomo, então aproveite e participe.
Olá, então retomando aqui nossa atividade, veja no quadro nossa interação, porque o planejamento estratégico deve considerar o ambiente interno. E olha a colocação do pessoal aqui no chat de São Bernardo do Campo, Polo Anchieta. Olá, pessoal! A resposta foi, pois é no ambiente interno é que se desenvolvem os planos de ação. Uma equipe treinada, motivada e ativa irá alavancar todo o processo de planejamento e de execução. Que primor! Linda resposta! Parabéns, meus queridos. Obrigada pela participação de vocês. Pessoal aqui de São Bernardo do Campo, do Polo de Anchieta, sempre participando com a gente. Obrigada, pessoal. Fico feliz, realmente é isso. E o ambiente interno, bem entendido, como vocês aqui trouxeram esta compreensão, traz mesmo todos estes benefícios. Então, a gente tem que analisar não só o ambiente externo, mas também o interno. Diagnósticos do ambiente interno e externo. Como definir cenários, como entender melhor o contexto, somando os entendimentos de ambos os cenários. Porque o que acontece? Muitas vezes você está ali com aquele entendimento e daí você para e pensa, tá, e agora? O que eu faço com isso? Pode acontecer a seguinte situação. Por exemplo, você está ali com informações sobre análise do ambiente interno e análise do ambiente externo. Então, você vê o interno, entende o externo, entende o geral do setor no ambiente externo, entende o ambiente interno, viu ali, e daí você para e pensa, tá, e agora? Como é que eu vou linkar essas informações? Como é que essas informações somadas uma a outra vão me auxiliar, vão me ajudar a tomar melhores decisões ou a delinear o nosso cenário? Então, às vezes a pessoa fica ali naquela dúvida, às vezes o planejador estratégico fica naquele momento, e agora? Naquele impasse. Mas você, vendo nossas aulas e aprendendo tudo certinho, já vai saber como fazer. E é aí que a mágica acontece, porque você vai conseguir fazer ali cada um deles, entender isso e trazer boas inserções, informações, conhecimentos, entendimento daquela situação. E tenho certeza que você vai caminhar ali para objetivos bem definidos para a organização. Então, para a gente entender um pouco mais disso, vamos ao quadro? Trago aqui para você agora a nossa famosa SWOT, que é a mais utilizada para quando nós vamos ali analisar cenários, é a SWOT. Certo? Então, ela vai nos ajudar a definir cenários importantes para que nós possamos definir os objetivos da empresa, certo? E ela é possível ser realizada com as informações trazidas na análise de ambiente interno e externo, por isso que elas são importantes. Então, vamos lá pensar na nossa análise SWOT. Professora, oi, o que é essa SWOT? Ó, é esse o nome dela mesmo, não se assusta, SWOT, treina aí, SWOT. Por que esse nome é diferente? Porque o nome dessa ferramenta, SWOT, ela é o acrônimo das suas 4 iniciais de cada um dos seus quadrantes, que eu já vou explicar para vocês em uma figura. Mas eu quero que você saiba que SWOT é o nome mais utilizado dela. Por quê? Porque esse é o nome dela ali internacional, certo? Norte-americanizado. Por quê? Porque ela é uma ferramenta estrangeira. Eu quero que você saiba que em português ela se chama fofa. Professora, você está falando sério? Tô. Professora, é fofa mesmo? É. As pessoas falam fofa? Dificilmente, tá? O nome mais utilizado é SWOT. Tem, né, em português, matriz fofa, análise fofa, também chamada a nossa matriz SWOT, análise SWOT. Mas o mais utilizado é SWOT, certo? Às vezes a gente fala fofo, o pessoal fica, mas o que é isso? A gente fala SWOT, já vem na hora. Combinado? O mais utilizado é a SWOT, para deixar claro para você, tá bem? Então não se assusta, é um nome diferente mesmo, SWOT, mas muito conhecido. É uma ferramenta extremamente utilizada, traz tantos benefícios que você já vai perceber aqui na nossa aula e tenho certeza que você vai utilizar na sua vida profissional, porque ela é uma ferramenta
esclarecedora. Vamos então conhecer mais a SWOT? Ela é uma ferramenta que auxilia no diagnóstico dos ambientes internos e externos de uma empresa. A nossa SWOT, ela vai permitir que você relacione as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo à empresa com as forças e as fraquezas identificadas no ambiente interno da organização. Então, tudo isso a gente vai pensar aqui na nossa SWOT. Então, vamos conhecer os 4 quadrantes dela. Nós temos aqui a nossa SWOT, dividida em ambiente externo e interno. E cada um deles pensa-se no contexto positivo e no contexto negativo. No ambiente externo, nós temos como positivo as oportunidades e como negativo as ameaças. O que seria, professor, essas oportunidades? Aqui para a gente começar pelos positivos. São variáveis externas que a organização pode explorar a seu favor, que está no ambiente externo a ela. E os pontos negativos são as ameaças, que são tendência ou fatores externos desfavoráveis que podem afetar de forma negativa a organização. Combinado? E no nosso ambiente interno, dentro da empresa, nós também temos pontos positivos, chamados pontos fortes ou forças. Tá, pessoal? Pontos fortes ou forças. E temos também os aspectos negativos do nosso ambiente interno, chamado de fraquezas ou pontos fracos, tá bem? O que seriam, então, professora, os pontos fortes dentro de uma empresa na análise do ambiente interno? São ali as habilidades internas que podem contribuir para a organização alcançar seus objetivos. Já as fraquezas, os pontos fracos, seriam as limitações internas que podem dificultar a organização a alcançar os seus objetivos. Então, aqui, nós temos que entender a nossa SWOT no contexto geral aqui. Nossa SWOT, aqui, ela vai possuir o contexto interno e o contexto externo. Contexto interno com seus pontos positivos, forças, seus pontos negativos, fraquezas. O ambiente externo com seus pontos positivos, oportunidades e com seus pontos negativos, ameaças. Então, qual que é o segredo da SWOT? Por que ela é tão importante? Porque o foco aqui é você utilizar as forças. Deixa eu até melhorar nossa visualização. É você utilizar as forças, os pontos positivos da empresa para aproveitar as oportunidades, para explorar as oportunidades. E você utiliza o que a empresa tem de força para bloquear ou minimizar as ameaças. Então, ela aproveita as oportunidades e se protege das ameaças aqui que podem acontecer provindas do ambiente externo. Logo, pensando nas suas fraquezas, ela precisa desenvolver forças e minimizar as fraquezas para conseguir aproveitar as oportunidades no mercado. Então, ela tem que melhorar aquilo que ela não é tão boa e sempre fortalecer aquilo que ela já é boa. E aí, ela aproveita as oportunidades de mercado. E diminuindo suas fraquezas, ela precisa desenvolver cada vez mais suas forças, para que assim ela possa aproveitar as oportunidades e também bloquear as ameaças e se precaver, se proteger em relação a possíveis ameaças que o mercado pode trazer a ela. Então, esse é o segredo da SWOT. Fortalecer o que já é bom, minimizar as fraquezas para aproveitar as oportunidades de mercado do ambiente externo e se proteger e se precaver em relação ali às ameaças, os pontos negativos provindos do ambiente externo. Combinado? E esse é o segredo da SWOT. É a partir disso que você pode ali definir bons objetivos, tomar boas decisões para a organização como um todo. Análise SWOT, também chamada matriz SWOT, na prática, sabendo que esta ferramenta ela é essencial para que nós possamos analisar os diagnósticos
em relação à análise dos ambientes internos e externos das organizações. Indo ao quadro. Neste momento, vendo aqui em nosso quadro, nós vamos realizar um diagnóstico do ambiente, combinado? Olha que interessante aqui o que nós vamos agora realizar aqui em nosso quadro. Então, vamos aplicar essa ferramenta, elaborar uma análise SWOT, também chamada matriz SWOT, combinado? Então, para que isso aconteça, nós vamos identificar quais variáveis do ambiente externo são ali entendidas como oportunidades e ameaças. Pontos positivos do ambiente externo, oportunidade. Pontos negativos, ameaças. Então, nós vamos identificar quais são estas variáveis. E também pensar no ambiente interno. E vamos, então, analisar forças ou fraquezas, forças, pontos positivos do mercado interno, do ambiente interno, melhor dizendo, desculpe, do ambiente interno, e os pontos negativos, que são as fraquezas do nosso ambiente interno. Pessoal, forças ou fraquezas, também chamadas de pontos fortes ou pontos fracos. Se você vê pontos fortes ou forças, está correto. Pontos fracos ou fraquezas, está correto em relação ao ambiente interno, combinado? Da empresa, no caso, uma empresa de brinquedos que atua aqui em nosso país em relação aos concorrentes que estão aqui sendo visualizados, compreendidos como empresas do mercado internacional, combinado? Então, é este contexto que nós vamos aqui analisar e pensar um pouquinho sobre ele. E agora, professor, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai montar SWOT. Olha o rostinho da nossa SWOT, da nossa matriz SWOT, que graça! E é dele que nós vamos conversar agora, sobre ele. Vamos montar a SWOT e você vai entender na prática como funciona. Professora, o que acontece? Acontece que nós, antes de realizarmos a SWOT, que vai aqui nos trazer o diagnóstico do ambiente externo e interno, nós fizemos o quê? Nós analisamos o ambiente externo com uma análise geral e uma análise do setor e também nós analisamos o ambiente interno de uma organização, pensando aqui sobre cadeia de valor genérica, VRIO, VRO e VBR. Então, eu tenho muitas informações. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que diagnosticar a real situação dos meus ambientes e o que vai ser melhor para a minha empresa. Então, a gente vai montar SWOT. Então, primeiro, eu quero trazer para vocês a análise do ambiente interno da empresa. Certo? Então, vamos lá. Sobre o que nós pensamos aqui? Nós vamos pensar sobre os pontos positivos primeiro. Vamos começar com coisa boa, né, gente? Vamos pensar ali com os pontos positivos e depois a gente dá sequência aqui para os pontos negativos. Então, vamos começar com os positivos do ambiente interno, forças ou pontos fortes. O que essa empresa tem de bom, professor? Daí a gente vai descrever aqui neste quadrante. Então, veja só, essa empresa tem um modelo flexível de importação. Então, o que acontece? Uma parte da produção dela acontece no Brasil. Outra parte, ela traz do exterior para baratear a sua produção e flexibilizar a sua produção. Então, isso faz com que ela tenha um bom custo-benefício e possa concorrer com produtos do exterior. E, além disso, ela é um nome muito forte aqui no país. Então, ela é uma marca tradicional e de muita confiança, com produtos de qualidade. E agora, com este modelo flexível de produção, além da marca forte tradicional, da confiança, da qualidade, também tem bom custo-benefício. Essas são as forças dessa empresa, olha que interessante. Professora, e o que ela tem de ponto fraco? Lembrando que este é um exemplo hipotético, tá, gente? É um exemplo hipotético aqui que a professora traz. Fictício.
No ambiente interno, fraquezas ou pontos fracos, não tem que ter vergonha de colocar. Por quê? Porque toda empresa tem pontos fortes e tem pontos a melhorar. Isso é natural, isso demonstra, inclusive, uma melhoria contínua, constante na empresa, o que é sensacional. Então, aqui, o que pode ser uma fraqueza que ela tem a melhorar, um ponto fraco? Enfoque em brinquedos convencionais e pouca participação em brinquedos eletrônicos. Por que isso não é bom neste momento? Lembrando que nós estamos analisando aqui o contexto de abertura de mercado dos anos 90, certo? Quando a gente teve muitos produtos vindos da China para o Brasil. A fraqueza dela, então, é que ela tem pouca participação em brinquedo eletrônico. E como estamos recebendo brinquedos do exterior, está vindo brinquedos eletrônicos, videogames, e as crianças estão buscando ali, querem brincar com aquilo, tem curiosidade, querem se divertir com aquele brinquedo. Então, ela pode também ali ter isso como um ponto fraco e ser algo a melhorar. Que bom que ela já identificou isso e viu que é algo a ser trabalhado com rapidez. E tá ótimo. Já no ambiente externo, temos também os pontos positivos, que são as oportunidades. Qual é a oportunidade para essa empresa no contexto que ela se encontra em relação ao ambiente externo? É a redução da inflação e o aumento do poder de compra da população. Então, eles acabam consumindo brinquedos também, mais brinquedos estão ali com a inflação controlada, então aumenta ali o poder de compra da população. E por que não comprar ali um brinquedinho para o filho, né? Agora que as coisas estão melhorando, então as pessoas estão também comprando mais brinquedos, combinado? Pensando nesse contexto do exercício, tá, gente? E também pensando sobre as ameaças, que são pontos negativos do ambiente externo. Vamos aqui. Quais seriam as ameaças que o mercado externo traz para essa empresa? São os concorrentes internacionais do exterior, abertura do mercado nacional para importação de brinquedos e um brinquedo que ela não tinha ainda, que eram os videogames, que ela precisa ali se adaptar para também entrar neste nicho, né, nos brinquedos eletrônicos. Lembrando deste contexto, lembrando ali deste momento histórico vivenciado pelo nosso país. Então, é interessante, essa empresa, inclusive, começa a analisar que ela pode até mesmo importar a parte produtiva e deixar no país ali o seu polo administrativo, que também ali pode ser uma boa saída, uma oportunidade para essa organização, ou então fazer ali uma parte da produção aqui, uma parte provinda do exterior, também seria uma boa opção para ela manter o nome forte, com muita qualidade, uma marca de referência, que é o que ela já é aqui em nosso país. Combinado? Então aqui a gente viu esse exercício, entendendo melhor as análises e o diagnóstico de cenários na prática, e assim a gente consegue entender melhor essa ferramenta tão utilizada, que é a nossa matriz ou análise SWOT. Definição de objetivos organizacionais. Como nós devemos definir os objetivos, como isso vai ser importante para uma organização. Lembrando que para você ter um bom planejamento estratégico, você precisa seguir cada uma das etapas do seu processo. Primeiramente, analisando o ambiente interno e externo. Depois, definindo diretrizes como missão, visão, valores e definindo os objetivos organizacionais, para posteriormente nós definirmos, então, formularmos estratégias que vão aqui nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Então, para que depois você possa formular, você possa implementar e controlar suas estratégias, nós precisamos aqui da nossa segunda etapa, que é definir bons objetivos organizacionais para uma empresa. Indo ao quadro. Para que nós possamos definir os melhores objetivos, o que nós temos aqui que fazer, que entender melhor nesse contexto? Nós precisamos aqui, para definir os objetivos organizacionais,
primeiramente pensar sobre os objetivos. O objetivo de uma empresa ele pode ser de curto ou longo prazo. Curto prazo, mais ou menos uns 2 anos, e longo prazo ali de 3 a 5 anos, combinado? Então, os objetivos de uma empresa, eles não podem ser objetivos inalcançáveis. Então, eles precisam ser atingíveis, que você possa atingir, mensuráveis, que você possa medi-los, mensurar de alguma forma para ver se ele está sendo positivo ou não, flexíveis, para que você possa flexibilizá-los, mas nunca deixar de buscar o objetivo central, o foco dele, e tem que ser específico sobre uma determinada atividade, um setor, deixar isso muito claro para todos ali na organização. Entendendo então os objetivos, é o foco que nós vamos aqui trabalhar. Sabendo como o objetivo deve ser estruturado, nós vamos defini-los. E como definir os objetivos? Nós temos aqui 2 ferramentas. Uma delas é a matriz BCG, que vai nos ajudar ali a decidir melhor sobre um determinado produto. E depois nós temos também a matriz ANSOF, que ela vai nos ajudar a pensar melhor sobre os produtos e os mercados que nós estamos atuando. E uma complementa a outra, então é interessante fazer a BCG primeiro e dar sequência para a ANSOF. Combinado? Uma boa dica aqui que a professora traz a você. Então, vamos conhecer a BCG, indo ao nosso quadro. Temos aqui a matriz BCG, que se chama Matriz Boston Consulting Group. Por que esse nome, professora? Porque ela foi criada aqui pelo Bruce Henderson lá nos anos 70, quando ele trabalhava no Boston Consulting Group, um grupo de consultoria que se situava em Boston, ok? E esse é o nome, inclusive, dele. E por isso, matriz BCG. É focado aqui no modelo do ciclo de vida do produto, que vai mostrar como as vendas do produto vão se comportar desde o lançamento do produto até a sua retirada de mercado. Por isso que ele é tão importante. Então, ele vai auxiliar para você tomar decisões sobre quais marcas ou produtos alocar, quais recursos alocar, quais unidades de negócio investir. Então, é bem completo aqui a nossa matriz BCG. Ela tem 2 eixos. O primeiro de crescimento do mercado, que pode ser baixo ou alto, e o segundo, a participação relativa de mercado, que pode ser alta ou baixa. Combinado? E dentro destes eixos, nós temos 4 quadrantes. O primeiro deles, que nós vamos começar a entender, é o quadrante ponto de interrogação, também chamado em questionamento aqui. Professora, por que ponto de interrogação? Me explique melhor. Vamos lá para a gente entender. Nós temos aqui, neste contexto, que o mercado apresenta uma alta taxa de crescimento. Veja só aqui, uma alta taxa de crescimento. Contudo, existe uma participação de mercado baixa ainda para o produto dessa empresa, tá, pessoal? Então, significa que o concorrente participa mais, porque a participação do mercado dessa empresa é baixa. Então, o mercado está crescendo, mas a participação da empresa ela é baixa. Então, é um produto que o concorrente está participando mais, que é uma situação incerta, literalmente um ponto de interrogação. Precisa, então, de alto investimento neste produto para que ele possa se tornar uma estrela. E temos, então, aqui o quadrante estrela, que é quando nós temos um alto crescimento de mercado e também uma alta participação relativa de mercado. Aqui significa que nós temos produtos líderes de mercado, mas que eles ainda necessitam de investimento pelo crescimento de mercado. Então, conforme o mercado está crescendo, a participação está também, mas como o mercado ainda está em crescimento, precisa investir para não perder participação de mercado. Então, conforme o mercado está crescendo, para o produto crescer junto, estão investindo dinheiro aqui, certo? Então, no futuro, o mercado deste produto vai se estabilizar e os investimentos vão diminuir, e aí ele se torna o sonho das empresas, que é o produto vaca leiteira.
Por que, professora, o produto vaquinha leiteira? Porque ela dá leite ali, tá tranquila já. O mercado já não está crescendo tanto, então eu não preciso mais investir tanto. Agora o que eu vendo me dá lucro, porque ainda a minha empresa tem uma alta participação relativa de mercado aqui. Então o mercado cresce abaixo da média, mas possui uma alta participação relativa de mercado, a empresa que eu atuo. Então os produtos geram caixa e não precisam mais de altos investimentos. Por isso, a nossa vaquinha leiteira. E dando sequência, temos também o quadrante abacaxi, com baixa participação relativa de mercado e crescimento de mercado também baixo. Como que ele funciona, professora? Aqui, nesse contexto, nós temos aqui aquele produto que você vai ver que a situação dele está crítica. Ou ele fica reestruturado ou sai. Então, você tem que pensar aqui sobre este produto, se ele fica ou sai. Por isso que a BCG nos ajuda tanto a tomar decisões aqui em relação a quais marcas ou produtos alocar recursos ou parar de alocar. Dando sequência, então, aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz Ansoff, que complementa a BCG. Ela é formada pelo cruzamento de colunas produtos novos existentes com linhas mercados novos existentes, também chamada aqui matriz de produto versus mercado. Então, ela identifica oportunidade de crescimento, por isso que ela complementa tanto a BCG. Vamos então entender melhor? Produtos existentes com mercados existentes, eu vou trabalhar penetração de mercado, que é aumentar o uso de produtos no mercado que eu já atuo. Posteriormente, nós vamos trabalhar produtos novos em mercados existentes, trabalhar o desenvolvimento de produtos. Então, eu vou crescer no mercado que já atua com novos produtos e novas linhas, certo? Então, eu vou trazer novidades para o mercado que eu já estou trabalhando, já estou atuando. 3. Vou pensar aqui sobre novos mercados e sobre produtos existentes. Vou desenvolver o meu mercado, desenvolvimento de mercado. Novos mercados com o produto que eu já tenho. Você pode, por exemplo, aqui trabalhar em novas regiões do país. E produtos novos com mercados novos, trabalhar diversificação, que é lançar novos produtos onde a empresa ainda não atua e ter também essa oportunidade de crescimento, entendendo agora, então, melhor nossa matriz BCG complementada com a matriz Ansoff. Nesse momento, como realizar melhor ali nossas ferramentas voltadas para o entendimento e definição dos melhores objetivos para a nossa organização. Nesse contexto, te convido a nossa atividade no momento. Veja só no quadro. Nós vamos pensar agora um pouquinho aqui sobre ferramentas que nos ajudam a definir melhor os objetivos organizacionais. E nesse contexto, eu gostaria de convidá-los a colocar em prática nossa matriz BCG e matriz Ansoff, trazendo um contexto no qual vamos trabalhar aqui a indústria de brinquedos, que prevê um crescimento médio de mercado de 15% no ano de 2020, em relação ao ano de 2019. Então, vamos pensar aqui sobre o segmento de bonecas, que teve um crescimento abaixo da média do mercado de 15%, certo? Então, aqui, o que nós temos? Para o segmento de jogos, estima-se que ele crescerá acima da média do mercado. Olha só que situação. Eu tenho dois segmentos, um de bonecas e um de jogos, e eu vou precisar compreender melhor sobre cada um deles aqui. Logo, o que nós podemos aqui refletir? Que a empresa de brinquedos que abordamos, ela é líder no segmento das bonecas, veja só. Mas no segmento de jogos, ela apresenta uma participação de mercado inferior à do principal concorrente. Então, o que nós temos aqui? Nós estamos tendo dados que nós vamos utilizá-los para tomar as melhores decisões através da ferramenta BCG. Então, por isso que é importante ter informações, compilar ali dados importantes para a gente entender melhor
como tomar decisões mais assertivas, combinado? Então vamos lá. O segmento de bonecas, ele encontra-se no quadrante vaca leiteira, veja só. Pois a indústria de brinquedos prevê um crescimento médio de mercado de 15% em 2020, em relação ao ano anterior. E o segmento das bonecas, ele está apresentando um crescimento abaixo da média de mercado de 15%. Então, o que a gente pensa? A empresa é líder e o crescimento de mercado está abaixo da média, vaca leiteira. E o segmento de jogos? Encontra-se no quadrante ponto de interrogação, pois estima-se ali que esse segmento vai crescer além da média do mercado. E a empresa apresenta uma participação inferior ao principal concorrente. Ela ainda está buscando o seu espaço. Vamos entender melhor isso aqui na nossa BCG? Então, vamos pensar primeiro sobre as bonecas. Elas estão aqui, ó, no quadrante vaca leiteira. Por quê, professora? Porque, como nós vimos aqui, a indústria de brinquedos, ela prevê um crescimento médio de mercado nesse parâmetro. E ela vai crescer abaixo da média, que é de 15%. Então, o crescimento de mercado para a boneca vai ser abaixo da média. Já essa empresa é líder no setor de boneca, então a participação relativa de mercado dela é alta. Então, aqui é um produto que gera caixa, as bonecas para a empresa é um produto que gera muito caixa e não precisa de mais altos investimentos. Já o setor de jogos está no quadrante ponto de interrogação, aqui no em questionamento. Por quê? Porque ele está crescendo no mercado, tem um alto crescimento de mercado, mas a empresa, nesse momento, a participação relativa de mercado dela é baixa, tem que explorar mais. Por quê? Porque o concorrente, ele participa mais do que a sua empresa. Então, é uma situação incerta e precisa aqui de investimento para que posteriormente possa se tornar uma estrela e posteriormente uma vaca leiteira. Combinado? Logo dando sequência para a nossa matriz Ansoff, aqui o que nós vamos pensar sobre a nossa análise da matriz Ansoff? Pois ela, por sua vez, como a gente consegue perceber, ela complementa a BCG, porque identifica oportunidades de crescimento para a empresa. Então, olha só os dados que nós temos para identificar isso através da nossa matriz Ansoff. A criação da empresa coligada a uma distribuidora de brinquedos comercial, importadora e exportadora limitada pode ser considerada uma estratégia de desenvolvimento de mercado, porque essa empresa ela é responsável por atender um novo mercado com os produtos que ela já tem, com seus produtos atuais. Então, ela pode, por exemplo, atender o mercado de brindes promocionais com os produtos atuais da sua linha de produtos da empresa. Ou seja, chaveiros, mimos, pequenos brinquedos, pequenas homenagens. Por quê? Porque ela tem capacidade produtiva para isso. Logo aqui, esta empresa, buscando ali sua autonomia, buscando uma oportunidade de crescimento, ela encontra-se no desenvolvimento de mercado. Por quê? Porque ela estará em um novo mercado, que é o mercado de brindes promocionais, com os produtos que ela já possui, os produtos existentes, brinquedos, mimos, presentes, que ela pode atender. Então, nesse contexto, o que nós podemos entender e compreender da atividade? Assim, com a BCG e com a Ansoff, nós conseguimos tecer objetivos organizacionais. Então, eu posso pensar em aumentar a participação da minha empresa no segmento de jogos, pois estima-se que esse setor, esta área, crescerá acima da média do mercado. E também eu posso trabalhar aqui a diversificação da linha de produtos, investindo no desenvolvimento de jogos. E aqui nós conseguimos definir esses objetivos, entender melhor tanto a matriz BCG quanto a nossa matriz Ansoff dentro desse contexto organizacional. E agora chegamos a mais um momento de interação. Veja no quadro.
Imagine-se no lugar de um gestor de uma grande empresa de brinquedos. Quais estratégias você buscaria para obter mais vantagem competitiva? Qual a sua opinião sobre esta interação? E lembrando sempre, traga suas dúvidas, suas colocações. A professora fica à disposição. Deixo 4 minutinhos para a gente e já retomo aqui a nossa interação. Participe! Olá pessoal, então retomando aqui o nosso momento de interação, temos uma dúvida da aluna Amanda. Olá Amanda, obrigada pela sua participação aqui de Guarulhos, São Paulo, Rosário. A análise SWOT é uma ferramenta que auxilia em todos os setores da empresa? Obrigado, de nada, imagina. Ela auxilia em todos os setores da empresa, inclusive na empresa como um todo, podendo ali tomar decisões mais estratégicas que vão ali auxiliá-la a definir bons objetivos para a empresa. Então, ela faz um resgate de todo o contexto interno e do contexto externo. Então, se vê ali que tem algumas fraquezas internas para melhorar, dependendo do setor, já trabalha para melhorar aquilo e fortalecer, continuar bom naquilo que já é bom. Então, sim, trabalha em todos os departamentos e na empresa como um todo.
Por isso que a SWOT é tão importante. Ela atua ali em questões internas e também, e também melhora o posicionamento externo da empresa. Combinado, Amanda? Obrigada pela sua participação. Tem também aqui a colocação do pessoal de São Bernardo do Campo, de Anchieta, coisa boa. Realizaria sobre a nossa colocação da nossa interação. Imagina se você, no lugar de um gestor ali de uma grande empresa de brinquedos, quais estratégias você buscaria para obter vantagem competitiva? E vocês colocaram, realizaria uma pesquisa de mercado junto a parque de diversão. Show de bola, perfeito, perfeito, adorei. Ótimo, ótima saída aqui, ótima estratégia. Obrigada, pessoal, pelas suas participações. E vamos recapitular. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer os seguintes pontos. Indo ao quadro, falamos bastante sobre análise do ambiente geral e do setor, pensando em análise do ambiente externo. Também aprendemos a realizar análise do ambiente interno, diagnosticar os ambientes e definir cenários e também definir os objetivos organizacionais. Foram todos esses pontos que nós trabalhamos e aprendemos em nossa aula de hoje. Espero que esses conceitos te ajudem bastante aí como um bom planejador, uma boa planejadora estratégica. Combinado? Se preparem para a nossa próxima aula, faça as atividades que a professora montou com carinho para vocês, leia os materiais, fiquem bem, fiquem com saúde e a gente se vê na nossa próxima aula. Até breve!